tirando dúvidas do terceiro ano. Filosofia e sociologia, que tá bem misturadinho, porque é super interessante, porque o movimento social ele não está distinto de ética, né? É bem curioso. Aí eu fiz questão de não separar. Vamos ver aqui se tem muita coisa misturada. Se um movimento desses acaba tendo um líder institucionalizado, ele perde suas características fundamentais? Gente, vamos lá. Isso aí requer um exemplo, né? Imagine você que entre os políticos e os partidos, eles têm ideologias que eles defendem e uma ideologia que não estava no poder, de repente chega no poder. Porque ele está no poder, ele pode impor tudo que ele levantava de bandeira como um político menor, como um vereador, como um deputado. Ele pode impor tudo, minha gente. Vamos lá, vamos lembrar como é que se divide o poder no país. Existe o poder judiciário, que é um grupo de pessoas que fazem a lei funcionar, que é a justiça em si, né? Que tem juízes menores, procuradoria e o Supremo Tribunal Federal. São várias instâncias, várias estruturas. Tem o Tribunal Eleitoral e o Trabalhista também, inclusive, que fazem parte dessa estrutura. Tem o poder legislativo, que são os deputados e senadores, em 3 âmbitos, né? A gente tem os vereadores municipais, os deputados estaduais também, e que eles criam leis, né? Eles criam leis e estão sempre movimentando elas, né? Revendo e corrigindo-as. E a Constituição ela não se modifica fácil, porque ela precisa desse coletivo para estar sempre estruturada. E tem o Poder Executivo, que é a pessoa que está lá no governo para administrar a nação. O fato da pessoa ter alçado ao poder via eleição, dá a ela o poder de mudar tudo? Não dá, minha gente, porque a estrutura do país ela está toda embasada nessa divisão dos poderes. Então, o fato de um líder, de um movimento social chegar ao poder não significa que tudo que ele levantava de bandeira vai ser imposto agora para a nação inteira. Porque não é assim que funciona. A Constituição, ela amarra as relações. Pelo menos é o que existe escrito, né? Então, se o governo ele quer impor ideias dele, ele não pode, porque ele tem que passar por essa estrutura, né, dos outros poderes que ele não detém, tá? Então, ele não vai perder as estruturas, as características fundamentais dele, porque ele chegou ao poder. Seja porque ele não colocou tudo que ele levantava de bandeira para ser executado, porque não há como, por conta da estrutura, né, que é maior do que ele, e nem porque ele, agora estando no poder, ele vai desistir de todo o movimento. Bom, pelo menos na teoria, não significa isso. Né? Agora, é interessante que a gente entenda que porque o político X chegou ao poder e ele levantava a bandeira X, por exemplo, um cara que é escravocrata e que levantava a bandeira do escravismo, né? Ele chegar ao poder não significa que ele vai impor a escravidão imediatamente, porque tem toda a estrutura da Constituição e dos outros poderes que não vão permitir a ele facilidade para isso. Para isso, ele vai ter que derrubar os outros poderes. Percebe a complexidade? Esses movimentos sociais, de fato, são importantes para uma nova organização da sociedade e também para a composição política estatal, que mudará consideravelmente na forma de administração e do destinamento das verbas para os setores necessitados. Perfeito. Como eu havia falado, eu não tinha entendido essa anterior citação, por isso que a pergunta não está aqui. Weber fala que o Estado é responsável pelo controle social, e é exatamente isso que esses movimentos buscam, uma melhora no setor da sociedade. Perfeito. Então, uma curiosidade da pergunta que você fez anteriormente, que eu não tinha entendido, mas agora com essa eu estou entendendo, quando você fala que o Estado ele detém o poder da violência, né? Que é as forças de poder, as forças da violência, que é a polícia militar, a polícia civil e a polícia federal, que é quem submete, né, a polícia rodoviária, que submete dentro do Estado, internamente no Estado, submete através da força
que as pessoas respeitem a Constituição, né? Exatamente. Esses movimentos, eles não são contra o Estado. Eles querem que o Estado assista a todos. Não tem como o Estado ser justo se ele assiste só a um grupo pequeno da sociedade. E quando os movimentos vêm levantando a bandeira da parte da sociedade que é ignorada, por isso vem aí a expressão minoria, quando na verdade muitas vezes não são uma minoria numérica, né? Eles querem, na verdade, que haja uma melhoria na sociedade e não assumir o poder. Bom, é diferente de movimentos que que querem usar de armas para submeter todo o resto, né? E que não fazem parte das Forças Armadas ou da Polícia Federal, Civil, Militar, que eu citei há pouco. Quais os critérios que garantem a efetividade de um movimento social? Gente, não tem como dizer a vocês os critérios. A gente está tentando analisar os tipos e como eles se estruturam. Dizer que só funciona se fizer assim ou se fizer assado é complicado, porque a gente tem muitos tipos de exemplos de movimentos, né, que a gente veio citando. Os movimentos anteriores, os movimentos antigos, eles usavam muito a força da violência, né? A passeata que destruía, que movimentava através da violência. Hoje a gente sabe que grande parte das mobilizações elas são de passeatas pacíficas, simplesmente levantando a bandeira da ideia, para que a população, através da mídia, saiba que há pessoas que questionam aquele X específico da política ali, certo? Em relação aos movimentos tradicionais, pode ser classificado dessa forma os movimentos que buscam a implantação de um autoritarismo enquanto afirmam combatê-lo. Gente, olha, dizer é uma coisa, fazer é outra, né? É importante que a gente ouça o discurso e veja as ações. Por exemplo, os movimentos de extrema esquerda que, enquanto afirmam lutar contra o fascismo, buscam a ditadura do proletariado, ou, como alguns autores preferem chamar, democracia popular, que na teoria garante a autogestão dos trabalhadores e na prática efetiva a dominação despótica do partido que ascendeu ao poder e que se diz representante das massas. Gente, olha, a nossa Constituição nem permitiria isso acontecer, tá? Porque qualquer ação de retirada de direitos precisaria da participação do legislativo, que eu acabei de citar, né, do poder legislativo, e que o poder judiciário também está fiscalizando isso, tá? Em relação aos movimentos novos, na parte que toca às mudanças nas instituições, no tocante ao âmbito privado, como no exemplo as mudanças na família, posso eu, utilizando a objeção da consciência prevista na lei, me opor a essas mudanças sem necessariamente me opor à democracia, e caso essas mudanças sejam efetivadas na lei, posso eu, utilizando do mesmo argumento, na objeção de consciência, não aplicar tais mudanças na minha família, sejam elas quais forem, e me opor publicamente às mesmas. Vamos lá. Primeiro, o que é família para você? Família não é um bem. Família são pessoas e a Constituição dá a todas as pessoas da família direitos. Embora os menores de idade, né, são inimputáveis, mas eles também têm direitos. Percebe aí? Você pode se opor por uma objeção de consciência a que mudanças aconteçam na sua família. Ok, vamos lá. Você é branco, seu filho casa com uma pessoa negra. Você pode se opor? Pode. Conseguir é outra coisa. Percebe? Existe a lei hoje que diz que a mulher ela não é objeto do marido. E que o marido tem que respeitar ela. Não pode violentá-la, não pode agredi-la. Ela tem direitos como pessoa. Então, se você está dizendo aí de mudança, de aplicar na sua família, como se você fosse dono da família, percebe aí a complexidade? A lei é para todos, inclusive todos da sua família. Então, é uma coisa mais complexa do que esse seu texto. Talvez eu não tenha compreendido, vai conversar comigo novamente, ok? Para tomar alguma atitude, é necessário que a resposta das 3 perguntas, posso, quero, devo, sejam iguais? Eu não entendi a ideia de absolutismo com relação ao exemplo das roupas. Se meus ideais são diferentes das pessoas ao meu redor, ser contrária às atitudes deles me faz menos ética, já que minha influência sempre
vem deles, uma coisa assim que eu entendi. Gente, é mais complicado isso aqui ainda, viu? É discutir ética, né? Vamos lá. Com relação ao absolutismo, com relação às roupas, eu não lembro agora a explicação, eu tenho que rever o vídeo para entender essa coisa das roupas. Mas vamos lá. Se seus ideais são diferentes das outras pessoas, ser contrário à atitude deles é menos ética. Gente, a gente tem que entender algumas coisas. O que é ética? Ética está acima de todos, tá? A ética, ela está relacionada a todos. A moral, ela está relacionada a você. Então, vamos lá. Você não quer, acha que é errado que seu pai faça uma atitude que ele faz. E para você, aquilo não é postura de pai. Você é menos ético porque não concorda com seu pai? Não tem nada a ver. Não tem como você ser mais ou menos ético porque é contra uma postura ou uma atitude dele. Você sofre influência da sua família? Sofre. Mas você também influencia a sua família. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito no primeiro ano com relação à comunicação e interação social. Quando a criança nasce, dentro de uma família, ela é socializada por essa família, ela aprende e ela bebe do conhecimento dessa família. Mas quando a criança começa a ter uma consciência de si, ela começa também a impor os seus hábitos, ou aquilo que ela aprendeu também, né, como atitudes, e impõe mudanças à família de volta, percebe? Então, você pode ser questionado pela sua família, sendo que ele influencia você o tempo todo, minha gente. O tempo todo. Grande parte, segundo Freud, grande parte dos nossos traumas são feitos na família, né? São feitos na primeira infância. Então, nós somos o resultado da relação com a família, inclusive nossos defeitos, tá? Então, sim. É assunto bem complicado de se chegar a um consenso, porque eu quero, eu devo, eu posso. Certamente, se deixar ou fazer um deles, será errado na moral e também na ética. A liberdade está em jogo, a liberdade incondicional. É justamente que temos escolha de agir de um modo independente de qualquer força externa que irá nos alertar ou punir. Mas a liberdade também parte do pressuposto que devemos controlar nossos instintos. Para Aristóteles, o homem que não controla seus apetites não é livre. Perfeito. Se eu quero, devo e posso, deveria ser incontestável, não acha, professora? Bom, essa questão de incontestável é outra coisa, né? Mas eu concordo com você quando você coloca Aristóteles dizendo que o homem que não controla seus apetites, ele não é livre. E ele não é ético. Ele é ético quando ele alimenta as suas virtudes, né? Que é um conceito também, está relacionado à liberdade. Não sei se isso tem a ver com filosofia ou não, mas enfim, já que o tema são valores, é possível ser dependente do outro a ponto de sugar seus valores? Eu não entendi o sugar. Você quer dizer tirar o valor do outro? Fica complicado. Quando você se relaciona com uma pessoa e você é dependente dessa pessoa, você é que pensa que às vezes por ser dependente da pessoa, é você que recebe a influência da pessoa. Às vezes você ser dependente da pessoa não significa você receber a influência, significa também que você influencia demais. A dependência é uma via de mão dupla, ela faz mal aos dois, tá? Pelo menos a dependência psiquiatricamente doentia, tá? Não sei se eu entendi a sua pergunta. Ser 100% ético é desejável, ou ao menos possível? Gente, 100% a gente não é, porque a ética ainda está sendo construída, né? Vamos tentar fazer uma análise com relação àquela pergunta da família, que foi feita agora há pouco. Eu tenho uma família, tá? Que ela é patriarcal, meu pai... Estou dando um exemplo, tá, minha gente? Ou imaginando. Meu pai era o único que trabalhava, a minha mãe não trabalhava, ela tomava conta da casa e ele não varria, não botava nem o copo dele de beber água na pia. Sentava no sofá, pedia água, ela levava e depois recolhia. Fazia o prato do almoço dele, mas ele alimentava a família, dava tudo da família. Ok. A relação dos dois é uma relação de dependência? Ela decidiu ter essa relação com ele ou a sociedade impôs a ela essa relação? É direito dele decidir quais são os direitos dela?
Percebe aí a discussão sobre o que é valor? Hoje, segundo a lei, a mulher é um ser com direitos e que ela não tem que se submeter a essa relação de objeto. Ela pode dialogar na relação, ela não vai mandar no marido, perceba. Ela pode dialogar na relação e ele pode enxergar ela como uma pessoa e não como um objeto. Ok? Vamos lá. Não sei se isso tem a ver com a filosofia. Não, já li, né? Até que ponto as sanções devem ser toleradas, visto que sua origem está ligada à cultura e esta, portanto, é de escolha pessoal? Gente, a cultura não é de escolha pessoal, a cultura é social. Tá? Ela é construída socialmente, a gente recebe ela e a gente também afeta ela de volta. E as sanções, elas são sociais. E quando a gente aceita participar daquele grupo, a gente recebe a sanção. Então, por exemplo, você nasceu na sociedade, você entrou numa escola e está numa sala de aula totalmente machista, só tem uma menina ali no meio. Ela vai ouvir tudo quanto é coisa, porque ela é a única menina no meio da sala de um monte de menino. Eles não vão respeitar o ambiente, não vão respeitar que tem uma menina no meio, e ela vai ser obrigada a ouvir tudo aquilo. E aí? Segundo as sanções culturais, eles não deviam falar tudo e expor tudo, desrespeitando ela no espaço, porque ela é mulher. Percebe aí a complexidade da coisa? As sanções, elas não são toleradas, as sanções toleram as pessoas. Elas se impõem para que as pessoas respeitem o grupo. Percebe? Sem a sanção, a cultura não existiria, porque ela estaria sempre mudando, é feito água. Imagine o mar sem um arrecife no meio. O arrecife está ali e quando a maré vem, até o momento que ela passa por cima do arrecife, do lado de cá do arrecife, a gente tem água calma. Quando a maré sobe demais, aí a água passa e do lado de cá, naquela água calma, começa a ter uma agitação. Então, o arrecife é a sanção. Ele está ali para delimitar. Sem isso, a sociedade não existia. Então, imagine que essa água parada é a sociedade. E que essa água que passa por cima do arrecife de vez em quando um pouquinho é a mudança. Essa mudança ela é lenta na cultura. Se não tivesse a sanção, a cultura não existiria. Seria simplesmente ondas derrubando, ondas derrubando. A gente não teria cultura, porque ela estaria sempre mudando. Quando você aprendesse uma coisa, ela já não existiria mais. Percebe aí a complexidade? Podemos dizer que, rodeados pelas redes sociais hoje, os problemas éticos que as pessoas enfrentam têm mudado? Tem não, gente, tem ficado maior. Porque agora a gente tem um outro ambiente e é um ambiente que a gente não vê o outro. E aí as pessoas não respeitam a lei, né? Por exemplo, vamos falar de uma coisa muito nossa, professora, né? A gente agora está fazendo aula pela internet, está gravando vídeo, está mandando para vocês, está colocando no YouTube, e a gente pode, sem querer, desrespeitar um direito autoral, né? Eu, por exemplo, postei o livro de Filosofia e Sociologia na minha classe 1. Eu não tenho a intenção de desrespeitar o direito autoral. Eu tenho a intenção ali, não é de vender, eu estou disponibilizando para vocês terem acesso, porque alguns de vocês não levaram o livro para casa. Eu mesma não trouxe o livro para casa, eu uso aquele livro que eu mostrei para vocês, que eu postei para vocês. Mas em algum momento a gente pode acabar recebendo, né, cobrança da lei. Por quê? Porque eu sei lá se eles vão me questionar, eu sei que eu não posso tirar xerox para vender. E eu não estou vendendo o livro. Percebe a diferença? Se eu fizer uma videoaula com uma música, o dono dessa música pode questionar o fato de eu estar usando a música na aula dele. Tá? Então, a gente está sempre nesse meio, né? nessa questão de questão ética, estamos respeitando, estamos tendo dificuldade, principalmente essa coisa desse novo contato pela internet. O dever ser é mais no sentido da obrigação ou consciência, já que em determinada situação, como na tirinha, temos a liberdade de não fazer o dever. O dever ser. O dever ser em ética é massa.
Eu vou gravar um próximo vídeo explicando um pouquinho melhor isso. Eu acho que vai ficar melhor, porque eu vou falar um pouquinho sobre Aristóteles. Aí eu acho que eu vou responder essa pergunta. Então, desculpa aí a pessoa, guarda essa pergunta, porque a gente vai fazer na próxima aula. É possível construir um pensamento próprio sem que haja influência de fatores externos que te levam a chegar a uma conclusão? Não, não tem. A gente sempre tem fator externo, tá? Não entendi muito bem o paradoxo. Jamais se deve responder à injustiça pela injustiça, nem fazer mal a outrem, nem mesmo àquele que nos faz mal. É porque, veja, a questão do paradoxo. Eu estou questionando a injustiça. Se eu questiono a injustiça, é incoerente de minha parte usar a injustiça, não é? Se eu questiono o mal, é incoerente de minha parte praticar o mal. Daí que vem justiça. Justiça é impor uma sanção e não vingança. Porque vingança é repetir o errado. É por isso que é um paradoxo. Ainda não fica claro para mim a relação do dever com a liberdade, principalmente na tirinha, certo? É errado o ato dele pelo uso do documento falso, seria que ao fazer isso, de se passar pelo outro para ter uma vantagem, ele acaba em si com a sociedade por não respeitar a lei, aí entra o dever porque ele quis passar por cima da lei, aí ficou meio confuso. Eu acho que também vou responder essa pergunta melhor quando eu for falar sobre a ética aristotélica, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o dever ser, tá, gente? Tem muita pergunta relacionada a isso, e a gente vai retomar num novo vídeo. Bom, até aqui eu espero ter respondido o que é possível. A gente vai procurar responder essas últimas perguntas aí que eu citei na próxima aula, discutindo um pouquinho sobre Aristóteles. Até mais.